Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Obrigado por você estar aqui na nossa sala de bate-papos. A gente sempre procura ter nesse ambiente aqui alguma sanidade no meio dessa loucura toda que a gente está vendo no Brasil e no mundo, né? A gente fica pesquisando aí pelos canais para ver se a gente encontra alguma luz lá no fim do túnel, né? Mas é difícil a gente encontrar algumas palavras motivadoras no meio dessa história, porque quando a gente analisa friamente a arapuca que o Brasil caiu, que os brasileiros caíram, a gente de fato não tem grandes motivações para acreditar que algo vai acontecer instantaneamente, sobretudo porque as condições internacionais elas não possibilitam. Mas a gente vai avaliar algumas questões aqui, pelo menos para identificar alguns personagens, algumas criaturas, algumas coisas que não dão certo, não darão certo, e aí não é torcida, aí é análise, né? E a gente vai compartilhar com você, para você compartilhar com seus amigos, enfim. E você que chegou agora, se inscreva aqui no nosso portal, ajude o nosso portal a jogar esses palitos de fósforos, né, para todos os lados. Se você gostar, deu joia e vamos embora. Bom, gente, vamos analisar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, a pandemia ela atinge especificamente as camadas mais pobres dos países. Enfim, os países que não têm uma pobreza linear, obviamente que a doença atingiu as pessoas que no Brasil seriam consideradas pessoas de classe média. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a doença está atingindo de uma forma muito contundente as classes mais baixas nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, apesar de ter vindo pela classe média que viaja, enfim, ela está agora disseminando-se, né, nas classes mais populares, e isso está provocando as tragédias que a gente está vendo para cima e para baixo, né? Os conflitos, as guerras, as pandemias, elas, de um modo geral, elas sempre pegam o extrato mais baixo da sociedade. Só para pegar episódios mais recentes, na Guerra da Secessão norte-americana, por exemplo, muitas pessoas que tinham posses, elas podiam comprar o direito de, ao invés de mandar um filho para as frentes de batalha, mandar um escravo, mandar alguém que topasse receber uma grana para livrar a cara do filho. Nas guerras, na Primeira Guerra Mundial, as pessoas que foram consumidas, as pessoas pobres, de uma maneira geral, das nações que ficam se digladiando, porque a elite fica sempre protegida, né? É assim, de uma maneira geral, em conflitos. Exceto quando você tem conflitos revolucionários, porque aí a coisa é um conflito de proporções múltiplas, né? Mas se você pega a Segunda Guerra Mundial também, quem morria na Segunda Guerra Mundial preferencialmente eram as pessoas de famílias mais pobres. Se você pega as guerras que os Estados Unidos sempre criaram, sempre as pessoas que são mandadas para a frente de batalha são as pessoas pobres nos Estados Unidos. São os latinos, os filhos de imigrantes, são pessoas da comunidade negra, enfim. Isso fez com que os americanos refletissem muito sobre a participação dos Estados Unidos em alguns eventos. E não é à toa que eles gastam bilhões de dólares com a opinião pública para mostrar para a opinião pública que as coisas funcionam desse modo também, né? Que é assim mesmo, faz parte. E você vê que essas pessoas se atiram nesses conflitos sem entender exatamente o que está acontecendo. Quando elas se dão conta, elas percebem que elas entraram numa furada também. Não é à toa que você tem um problema de saúde mental no pós-guerra, pós-conflito nos Estados Unidos, que é um troço absurdo, né? De vez em quando um entra num restaurante, mata um monte de gente, aquelas histórias todas. Mas vamos entrar aqui no Brasil. Eu comento com vocês sempre que aqui no Brasil nós temos um governo de colônia, né? Quem dirige a política econômica no Brasil, quem cuida das coisas do nosso cotidiano, são corporações e interesses e diretrizes dadas de fora para dentro. Infelizmente, isso tem sido assim no Brasil já há algum tempo. A área econômica nossa ela tem adotado sempre o mesmo tipo de modelo que vem de fora para dentro. Agora, no Brasil, nós estamos tendo esse problema da pandemia e isso está criando um problema para o Brasil que vai aprofundar muito o que vai acontecer no futuro. Segundo a ONU, que tem publicado, já a semana publicou 2 comunicados, né? Esse aqui é o de segunda-feira, onde eles dizem o seguinte: a ONU vê consequências nefastas em postura de Bolsonaro ante o Covid-19. E hoje, quarta-feira, relatores da ONU
denunciam o Brasil por colocar em risco milhões de vidas. E aí uma comissão da ONU, composta por pessoas de várias nacionalidades, que tem apontado o que está acontecendo no Brasil como um prenúncio de uma tragédia de proporções épicas. E a coisa nem comentou. E aí, aquela história, né? O presidente da República é perguntado sobre o problema, ele responde. E daí? Né? E daí, presidente? Presida, né? Assuma o comando de alguma coisa, mas é complicado porque, como eu disse a vocês o tempo todo, eu não gostaria de estar falando isso, é um negócio muito pesado, muito grave, mas o presidente da República é uma pessoa incapaz. Ele é uma pessoa com problemas mentais, ele é um psicopata, uma pessoa que não tem empatia com o outro. E ele colocou para trabalhar com ele pessoas com o mesmo nível de percepção da realidade. Então nós estamos na mão de psicopatas. Vocês vejam o que está acontecendo agora na saúde. O ministro da Saúde, se ele estiver rindo, ele tem uma cara. Se ele estiver chorando, é a mesma cara. Se ele estiver com raiva, é a mesma cara. Se ele estiver triste, é a mesma cara. Ninguém sabe, ninguém está entendendo o que o Ministério da Saúde está fazendo nessa história. Colocou uma pessoa que não entende nada da administração pública e, para piorar, o governo, o Bolsonaro, colocou um general paraquedista para ser o auxiliar do ministro da Saúde. Qual é a chance de o combate ao Covid vindo pelo governo federal dar certo? Zero. Não fossem os governadores do seu estado, do nosso estado, e os prefeitos que estão adotando, e a própria sociedade que está se conscientizando, que tem informações, está evitando de contrair o vírus, a gente estaria já com um número de mortos de uma forma exponencial absurda. E no plano econômico, que seria uma possibilidade da gente ter algum tipo de conforto, acreditar, olhar assim e falar, nossa, nós vamos segurar essa onda aí, mas lá na frente a gente vai sair, né? A gente vê que a gente está na mão de mais psicopatas do mais baixo nível, de estelionatários e mentirosos. Olha, mais uma vez, quando eu digo isso aí não é apenas não é um desabafo, né? É uma indignação muito grande que a gente tem e de identificar pessoas que têm esse perfil, do psicopata, do estelionatário, do salafrário, do bandido, do gangster. Muitas pessoas, você não tem receio de falar isso? Olha, não tem receio, porque o que poderia acontecer? Alguém me demandar judicialmente e eu, em juízo, mostrar que são psicopatas, são salafrários, são bandidos, e eles não vão perder tempo com esse tipo de coisa, porque esse pessoal que está no topo da pirâmide, né, eles estão muito mais preocupados em continuar enganando as maiorias. Quanto menos atenção eles chamarem, um processo contra uma pessoa que está na internet é um troço que chama atenção. Então a gente vai continuar trafegando aqui e denunciando essa turma, né? Então aqui, a gente vê a banca, né? A banca que eu digo é a banca do cassino, né? O cassino não perde nunca. Nós vemos aqui os grandes meios de comunicação eufóricos, pulando de alegria, porque o Guedes recebeu aí a confirmação que é ele que manda no Brasil. O testa de ferro da plutocracia, é bom sempre sublinhar, né? Plutocracia, do grego plutos, né? Dinheiro, cracia, kratos, governo ou poder. O governo do poder do dinheiro, vamos dizer assim. O Globo sempre dando as suas pérolas, mostrando o caminho que a elite raciocina sempre, né? A super elite, melhor dizendo. Porque quando a gente fala elite, tem muita gente que é da classe média, tem um carrinho, tem um apartamento, o cara acha que eu estou falando dele. Não, nós não estamos falando de você. Você é um ser normal que conseguiu, com o seu trabalho, algum conforto na sua vida. Você não é elite. A elite que nós estamos falando é a super elite. São o grupo de bilionários. Por exemplo, você sabia que no meio dessa crise o Santander, nesse trimestre, ele teve 10% a mais de lucro do que o ano passado, no mesmo período? Então, como vocês podem ver, a crise não é para todo mundo. Tem gente que se dá melhor nessa crise. E o Globo aqui colocando Carlos Langoni, dizendo: precisamos resistir à tentação do populismo. Sabe o que é resistir à tentação do populismo? É não se preocupar com o povo, é ficar se preocupando em deixar o bolo. Gente, colocando a metáfora assim, bem simples, muita gente pergunta, mas qual o interesse dessa plutocracia de ter esse comportamento? É muito simples. O Brasil tem um caixa estratosférico que é produzido com uma injustiça social, onde grande parcela dos impostos que são arrecadados no Brasil são gerados, são direcionados
para o sistema financeiro e não para investimento no Brasil. Então, quanto mais gente garantir que esse bolo não seja afetado, os privilégios, o dinheiro, os recursos, os juros, todas as verbas que são ilícitas, que são imorais, que trafegam por esses caminhos aí, elas serão mantidas. E esse pessoal são as pessoas, são os grupos, né, que são sócios dessa parcela do orçamento do Brasil. Então, quanto mais eles conseguirem preservar isso, mesmo que isso signifique o sacrifício, a morte de milhões de brasileiros, é como disse Bolsonaro. E daí? É assim que o psicopata pensa. O psicopata não tem... Ele mata milhares de pessoas e depois vai ao cinema, tranquilamente. Agora vamos ver coisas ridículas e patéticas no meio dessa história. Muita gente está achando que general está mandando no Brasil. E eu estou falando para vocês que nós temos uma ala que foi comprada, pessoal que recebe contra-cheque mais poupudo, e eles estão fazendo vistas grossas e estão sofrendo humilhações umas atrás das outras. Mas é impressionante o que o presidente da República faz de desmoralização dos militares que estão no governo. E o último papel de bobo, para ser assim bem delicado, é do general Braga Neto. Todo mundo diz, o militar está mandando. Não, gente, quem está mandando no governo é que o jornal o Globo está dizendo quem está mandando. Quem está mandando é Guedes. Quem está mandando é Guedes. Ele que desautoriza o general que fez papel... General, me desculpe, fez papel de trouxa, papel de palhaço. Gente, me desculpe mais uma vez, mas é isso aí. O general veio a público anunciar um plano que mexia com a economia. Vamos ver um trecho aqui. Do programa Pro Brasil. Eu vou detalhar na tela que os senhores têm à frente o que é o programa. Tá? Pode passar. Aí o general... O programa, ele é um programa estratégico que... O general anunciou, com essa pompa toda, né, o plano Pro Brasil, né, e o que ia ser quase 300 bilhões de reais de investimento. E aí você acompanha a entrevista do Guedes, na saída lá do palácio junto com o Bolsonaro, né? Aí Guedes desautoriza o general, quase dizendo, o general é um paspalhão, né? Ele não manda nada, né? Vamos falar a verdade, vamos lá. O Brasil vai surpreender o mundo. E o programa Pro Brasil, na verdade, são estudos justamente na área de infraestrutura, de construção civil, são estudos adicionais para ajudar nessa arrancada de crescimento que nós vamos fazer. Eu não sei se deu para você escutar, mas é o seguinte, ele disse o seguinte, que o plano são apenas estudos. Ou seja, o general está fazendo papel de trouxa, ele está dizendo que vai acontecer um negócio, mas são estudos, né? Mas aí tem um pedaço da fala do Guedes também que eu acho interessante comentar. Vamos lá. Agora, isso vai ser feito dentro dos programas de recuperação de estabilidade fiscal nossa. Nós não queremos virar Argentina, nós não queremos virar Venezuela. Aí ele diz dessa forma bem simbólica, né? Não queremos virar a Argentina e não queremos virar a Venezuela. Só que tem um negócio, o ministro do estelionato econômico, do estelionato político. Gente, o nosso programa aqui ele não é editado, tá? Então de vez em quando dá uma agarrada aqui, mas vamos seguir em frente aqui, tá bom? Não é desrespeito com vocês não, aqui se a gente perde o fio da meada para fazer de novo é um terremoto, né? Mas ele está falando que o Brasil não quer virar uma Argentina nem na Venezuela. No dia 28, agora, eu acompanho as estatísticas oficiais, a Venezuela não registrou nenhum caso de contaminação de Covid. Eles estão lá fazendo a quarentena muito fechada e a Venezuela tem até hoje o número de 10 pessoas mortas. Eles estão com fluxo migratório, mais de 11 mil venezuelanos já retornaram da Colômbia de novo para a Venezuela, porque a coisa na Colômbia está meio sem muito controle também. E eles estão sendo discriminados lá na Colômbia. Alguns venezuelanos que estavam no Brasil também voltaram para a Venezuela. E na Argentina, o número de mortos lá total é de 207 argentinos mortos. Se a gente for calcular aqui, somar, né? Somando a Argentina e a Venezuela, temos 217 mortos. E no Brasil, oficialmente, a gente já passou de 5 mil, mas todos nós já sabemos que esse número ele é irreal. Esse número está muito maior. Então a diferença entre a Argentina, Venezuela e Brasil é que nós temos um presidente, um governo de assassinos, um governo que não está se preocupando com essas pessoas, um governo que, contrariamente aos governos de outros países, está salvando vidas, estão preocupados em salvar as pessoas da sua pátria.
E quem está falando isso não sou mais eu aqui no meu portal, não são as pessoas. É Donald Trump. Trump está dizendo que o Brasil tomou um caminho errado em relação a outros países da América Latina. O Brasil é objeto de chacota internacional. Esse governo Bolsonaro, além de destruir a economia brasileira, além de beneficiar os grupos que sempre lucraram com o nosso país, está destruindo a respeitabilidade do nosso país durante muitos anos daqui para frente. Nós teremos a nossa economia muito mais acentuada nos seus problemas por conta desse governo que qualquer outra coisa. E só para sublinhar uma coisa final aqui no nosso programa, gente, eu sei que ficou um pouquinho longo, mas, enfim, são muitos assuntos, né? Algumas pessoas têm cobrado para eu contestar o Guedes, porque eu estou falando assim. Gente, é muito fácil contestar o Guedes. É só vocês observarem que ele, quando cita que virão investimentos no Brasil, ele não cita o nome de uma empresa, ele não cita nenhum tipo de grupo, ele não cita nenhum tipo de reunião, ele não apresenta nenhum ofício, ele não apresenta nenhum protocolo. É tudo da cabeça dele, como fazem os estelionatários. Ele teve uma reunião e aí a reunião disseram, né? Ele chega nessa fala dele aqui numa empulhação nojenta de dizer que o povo brasileiro foi para as ruas pedir a reforma da Previdência, enquanto a França foi para a rua lutar contra a reforma da Previdência, que o Brasil está surpreendendo o mundo. Gente, só um psicopata. O que ele está querendo dizer? Que o povo francês ele é menos informado que o povo brasileiro, ele é mais ignorante que o povo brasileiro e, portanto, ele foi às ruas contra a reforma da Previdência e o povo brasileiro bem informado, bem lustro, não manipulado, foi às ruas a favor da reforma da Previdência para destruir os seus próprios direitos. Gente, então é isso. Nós temos um governo de psicopatas e assassinos e isso aí é tranquilamente confirmável em juízo. Eu tenho certeza que se acontecer uma situação dessa, terei muitas testemunhas a meu lado para me darem razão. Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, desculpem o desabafo. E nesse momento, os programas todos aí da internet, alguns têm mais audiência, outros têm menos audiência, mas faz parte. Os temas estão muito repetitivos. E é difícil você jogar mais uma coisa diferente no meio dessa discussão toda. Eu espero que eu tenha feito isso com você. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.